Bom dia, então vamos lá começar a segunda-feira como deve ser, que é como quem diz, com energia. Bem, calor, bom tempo, as coisas estão muito melhores do que na semana passada, portanto, excelente oportunidade para começar bem o fim de semana. Já sei que há pessoas em direto, é assim ou é assim? Com som e imagem. A Cecília Mota já está a ver, a Cecília é uma das fãs inveteradas desta página, João Matos diz que sim, então vamos lá à conversa de hoje. Bom, então a conversa de hoje naturalmente tinha que andar à volta das eleições. E já agora eu vou pedir àqueles mais céticos que vão ver os vídeos da semana passada em relação a algumas coisas que vou dizer hoje. Porque algumas delas já estavam antevistas na semana passada. Como os mais atentos podem perceber. Abstenção, tareia monumental na direita, enfim. Só uma coisa, na semana passada tive uma série de pessoas que reclamaram comigo, muito chateadas, por eu ter batido na direita, aliás, entre aspas, batido na direita, por ter desencorajado as pessoas de estarem na direita, não sei o quê. Houve algumas pessoas que escreveram isso, por causa das críticas que eu fiz a PST e CDS. Bom, o papel de um analista é esse mesmo, não é? Dizer aquilo que as pessoas não gostam ou não querem ouvir, mas que se impõe, precisamente, por causa da forma como as coisas estão a ser conduzidas. E, portanto, o papel do analista é exatamente esse. Ora bem, não penso deixar, embora seja um votante à direita, não penso deixar essa função, senão teria que deixar de fazer aqui os comentários diários. Não é assim? Bom, então vamos lá. Primeiro ao período de ordem do dia, porque eu tenho aqui uma série de mensagens para passar antes de irmos à própria análise das eleições europeias. Bom, primeiro ponto. A ADSE insiste em não sair das notícias, mas pelas piores razões. Repare, há um relatório que diz que precisa de mais entidades aderentes, ou melhor, e não só entidades aderentes, mas também, ou seja, prestadores de cuidados de saúde, mas também mais beneficiários, mais membros. Decisão sobre isso? Zero. Precisa de mais, convinha que tivesse mais prestadores de cuidados de saúde até para haver concorrência no sistema. Decisão sobre isso? Zero. Que não sei quantos andou a queixar-se durante meses que tinha pago a mais e diabo a 4 e, portanto, uma decisão política. Tem a ver com as cativações do Dr. Mário Centeno. Decisões sobre isto demoraram mais de um mês a tomar. Agora, sabemos, informação que vi no canal 1 da RTP, que a ADSE deve cerca de 60 milhões de euros aos beneficiários. Bom, está a ver porque é que eu às vezes perco aqui a paciência com a malta que diz que não há cativações. Está a ver porque é que eu perco aqui a paciência às vezes com o Ministro das Finanças. Está a ver porque é que eu perco a paciência com quem defende a política orçamental deste Governo. A política orçamental deste Governo é isto. Nós temos uma instituição que já devia ter pago, aliás, toda a gente no sistema se queixa que a ADSE atrasa pagamentos e que esse atraso de pagamentos muitas vezes tem a ver com desculpas. Faturas que vão para a frente, que vão para trás, depois perguntas sobre dúvida das próprias faturas, às vezes para chegar à conclusão que não há ali dúvida nenhuma, é só jogada para não estar a pagar as coisas a horas. Enfim, isto é lamentável. 60 milhões de euros de dívida aos beneficiários não tem qualificativo possível. O que eu acho estranho é como é que estas coisas são tão pouco veiculadas, sabendo que é um atentado a uma boa gestão pública, por um lado. Por outro lado, é um atentado aos beneficiários. Bom, segundo ponto. Isto é um assunto da semana passada que eu acabei por não ter tempo de comentar, até porque queria certificar-me do que estava a dizer. Então é assim, a Câmara Municipal de Lisboa, diz o Tribunal respectivo que analisa estas coisas, o Tribunal de Contas, realizou quase 4 milhões de euros em obras ilegalmente. Ou seja, fez adjudicações diretas quando não as devia ter feito. Meus amigos, onde é que está a moral do Dr. Fernando Medina, que sistematicamente se insurge e aparece como uma referência em termos de seriedade? Onde é que está a moral de 1% da Câmara que está sempre a tentar dar lições aos outros? Onde é que está a moral de 1% da Câmara que é comentador político? Bom, isto é inadmissível. Furar as regras sobre contratação direta é crime. Isto está previsto na lei. Como é que uma Câmara, e como é que as câmaras, não é só esta, como é que as câmaras em geral, que estão sob o escrutínio da comunicação social, às vezes é pouco, é verdade,
mas da opinião pública, continuam a cometer estes deslizes. Já agora, qual é a sanção para o Presidente da Câmara que aconselha ou permite coisas destas? Eu gostava de saber. Bom, notícia da semana passada, não sei se está a confirmar hoje, mas daqui a pouco já vamos saber. A Soflusa, que é aquela empresa que faz a travessia de barcos de Barreiro para Lisboa, deve suprimir hoje, às horas de ponta, repare, de manhã e à tarde, dezenas de viagens. Eu não sei se no fim de semana, e perante a ameaça disto, a administração ou até o próprio governo tomou alguma medida em relação a esta matéria. Mas se não tomou, daqui a pouco já vamos ver, porque isto seguramente vai estar nas notícias. Outra pergunta. Já percebeu porque é que a Soflusa tem problemas? Isto tem a ver um bocado com as eleições, eu já vou comentar isso daqui a bocadinho, porque eu compreendo que as pessoas não queiram votar. Eu compreendo que as pessoas se queiram abster, queiram ficar em casa ou fazer outra coisa qualquer. O que não compreendo é como é que não há penalização para estas coisas. E neste assunto não há desculpa, porque a comunicação social tem tratado o assunto até à exaustão. Bom, isto obviamente é consequência das cativações. Isto naturalmente é consequência da falta de investimento em recursos humanos, mas também em material. Mas a isso haveremos de voltar em próximas edições. Então vamos lá às eleições de ontem. Bem, eu julgo que quem vê este canal e estes comentários matinais não deve ter ficado surpreendido ontem. E não deve ter ficado surpreendido com duas coisas essencialmente. A primeira, com a dimensão da abstenção. Eu hei de tratar disto no último ponto da conversa. Aliás, é também objeto do meu artigo de hoje no Jornal de Negócios, mas só uma coisa. De 100 pessoas, o que isto quer dizer é, de um universo de 100 pessoas, 68 não foram votar ontem. Eu, sinceramente, acho que tem muito pouco a ver com a história da praia, com as passeatas, com o tempo estar bom e não sei das quantas. Acho que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com desinteresse dos portugueses face às eleições europeias. E provavelmente vamos ver uma coisa parecida também nas legislativas. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. Qual é a leitura geral que se pode fazer isto tudo? Olha, bom, primeiro, hecatombe no CDS-PB. 1000 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Eu estou surpreendido? Não. Hecatombe não posso dizer, mas desastre no PSD. Estou surpreendido? Não estou. E aqui vamos começar por tudo o que nós dissemos nas últimas semanas. As coisas estavam a correr mais ou menos, a PSD e a CDS, até o dia em que resolveram trazer a história da recuperação do tempo de serviço dos professores para a campanha eleitoral. Tramaram-se. António Costa é um animal político, naquilo que isto tem de nobre, a política, e portanto não perdoa. É certo que PSD e CDS contaram com uma coisa, que é assim, a medida vai ao Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da República vai dizer que isto é inconstitucional, porque nós não podemos alterar a despesa votada pelo Parlamento e, portanto, o assunto não vai para a frente. Erraram, cometeram um erro grave, porque António Costa é sabidão. E o que é que faz? Ensaia aquela história da admissão. Bom, há aqui duas lições a tirar disto. A primeira é, terá sido só isto? Não, e eu já lá vou. Mas há uma boa parte disto. E há uma boa parte porquê? Porque os eleitores, normalmente os eleitores fixados por certos partidos, têm aversão à invenção. E a invenção aqui é quando um partido começa a propor, do ponto de vista de ideário, aquilo que é do partido do lado, com o qual o eleitor não se identifica. E eu estou convencido que uma esmagadora maioria do eleitorado do CDS e do PST não se identificava com a medida, que era uma medida estúpida do ponto de vista de despesa pública. E, portanto, isto foi uma penalização séria. Aliás, as sondagens depois daquele episódio começaram a mostrar que PSD e CDS apresentavam esta tendência de descida. Segundo ponto, é apenas por causa disto? Não. Não se iludam. Não se iludam no PSD e não se iludam no CDS. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que PSD e PS andam perdidos ideologicamente, andam perdidos estrategicamente e não sabem para onde é que se hão de virar. Já uma vez falei aqui sobre isto. A direita, ainda com o Passos Coelho, teve muita dificuldade em perceber, depois de a geringonça ter formado governo, qual era o seu papel. E mais, esse papel ficou
acrescidamente complicado, se é assim que posso dizer, a partir do momento em que o PS, embora por vias travessas, começou a apresentar déficits mais baixos e até, pelo menos, uma estabilização da dívida pública. E, portanto, isto retirou o argumentário à direita. E a direita anda um bocadinho sobre uma corda bamba e não sabe para onde é que se há de virar, porque pode cair um lado e pode cair para o outro lado. Ora, enquanto esta indefinição continuar e enquanto os erros continuarem, isto vai continuar a acontecer. Aliás, é um dos pontos seguintes que tem a ver com o desastre que vai haver nas legislativas. E já agora uma coisa. É preciso de chamar os bois pelos nomes. Rui Rio não tem jeito nenhum para ser líder do PSD. Eu não tenho medo de dizer isto, eu sei que enfurece muita gente do PSD, mas as coisas são para ser ditas. É preciso jeito para ser político, é preciso gostar daquilo que António Costa faz, que Rui Rio não sabe fazer e a Associação Cristas também não. E, portanto, no caso do Rui Rio, houve um comentador até hoje chamado José Miguel Júdice, que eu tenho uma grande admiração, trabalhei com ele quando era estagiário de jornalismo e economia e conheço muito bem José Miguel Júdice. José Miguel Júdice foi o único e o primeiro até agora a dizer assim: este senhor não tem jeito, é melhor ir para casa. Ora, está aqui a prova disso. Aliás, ontem à noite, Rui Rio, já antevendo aquilo que pode ser a contestação interna, começou logo a mandar recados para o seu próprio partido. Bom, há até quem dentro do PSD anda para dizer que ele escolheu os Soninhas, não é? Como diz o Antero Filgueiras aqui no Facebook, e não só, conheço mais gente do PSD, escolheu Paulo Rangel precisamente para mostrar que aquele estilo de campanha não vai lá. Bom, bullshit. Rui Rio não tem jeito nenhum para aquilo. Rui Rio é o responsável por esta derrota. E é bom que isto seja dito, ainda para mais, porque o PS vai passar uma travessia do deserto. E porquê? Porque Luís Montenegro cometeu o erro de ter apresentado uma disputa à liderança do Rui Rio antes dessas eleições. Imagine só, Luís Montenegro, se alguém está velho e fizesse chegar ao recado, imagine só se tivesse esperado por hoje, não é? Aí sim faria sentido lançar o repto. Ora bem, o que é que isto deu a Rui Rio? Um balão de oxigênio, que não apenas para estas eleições, mas também para as próximas. Portanto, o PS não pode contar com o novo líder até às próximas legislativas. O que é que isto quer dizer? Bom, o que quer dizer é que o PS vai mesmo fazer a travessia do deserto, porque vai chegar a outubro e se calhar a tarefa não vai ser muito diferente desta. Bom, CDS, a situação ainda mais complicada do que o PSD. E porquê? 1.200 pessoas em direto, maravilha, obrigado pelo seu apoio. E porquê? Porque a derrota da Associação Cristas é gritante, é brutal. E isto é um bocado, a dimensão dela surpreende um bocadinho. Porquê? Porque a Associação Cristas tem feito um bom trabalho no Parlamento. Ora bem, mas o problema não está no bom trabalho no Parlamento. O problema está no facto do CDS não se perceber o que é que faz. Você já me ouviu dizer aqui várias vezes que nós não temos direita em Portugal. A nossa direita é socialista. Eu, quando ouço CDS e PSD, eu fico na dúvida. Espera aí, isto é um apêndice do Partido Socialista? Isto é uma extensão do Partido Socialista? O PSD e o CDS são partidos socialistas? Aquelas medidas que eu vejo tomar, esta envergonhar que os partidos têm de olhar para a direita, serem liberais e assumirem que são liberais. E isto é penalizador. Há uma parte do eleitorado que se sente órfão disto. As pessoas podem dizer, também, mas não é a maior parte e, portanto, não se ganha eleições com isso. Eu quero lá saber. Neste momento, o problema não é ganhar eleições. O meu problema é afirmar um projeto político à direita, liberal, que convença uma boa parte do eleitorado que não se revê nesta porcaria da política socialista. De que não é só o Partido Socialista, não é só o Bloco de Esquerda, é também o PSD e o CDS. E, portanto, é isto que está a penalizar o PSD e o CDS. Mais uma análise que não está aqui e que eu não fiz ontem à noite. Uma vez, aqui há uns meses, disse a duas pessoas que conheço bem no PSD, no topo, PSD e CDS, vocês estão todos enganados quando se propõem coligar, aliás, ir sozinhos às eleições. PSD e CDS deviam ter assumido uma estratégia comum. Não fizeram, estão a pagar por isso. E mais, eu não sei se no PS e CDS vai haver contestação, porque no PSD já houve, mas que a Assunção Cristas se pôs de jeito, aí não há, porque é mais pequena dúvida. Portanto, grande problema para a Assunção Cristas. Bom, sucesso do Bloco e sucesso do PAN. O sucesso do PAN é surpreendente, da dimensão. Mas é bom olhar se valia a pena que CDS, PSD e mesmo PS olhassem para isto. E porquê? Porque o sucesso do PAN, em minha opinião, fica muito a dever-se aos novos eleitores que entraram nesta vez nos cadernos eleitorais. Os 30 mil novos. Porquê? Porque o PAN vai buscar algumas mensagens e alguns temas interessantes. O problema é que é a forma como faz aquilo e até a dimensão, ou melhor, e até a forma desastrada e disparatada com que às vezes aparece com esse incendiário. Mas a verdade é que o eleitorado gostou daquilo e mostrou. E, portanto, o PAN vai ter pela primeira vez um representante do Parlamento Europeu. Se isto não é um aviso para as legislativas, eu não sei o que é que é. Bem, Bloco.
Bloco é um sucesso, de facto. Eu não sei se isto tem a ver apenas com a história de não sei quê, Marisa Matias é simpática, passa bem a mensagem de abacate, como já havia algumas pessoas dizer. Não sei se é isso. Até por outra razão. Eu gostava de levar isto à consideração de quem está a ver. São 1.300 pessoas hoje, há algumas semanas não atingíamos as 1.300 em direto. Bom, qual é o problema aqui? Eu não sei se reparou, mas o PSTP foi um dos grandes predadores da noite. Foi meio catome para o PCP. Ora bem, mas o PCP caiu e o Bloco subiu. Ora bem, qual é a lógica de dizermos aqui então, espera aí, os partidos que estão aliados ao PS estão a pagar por isto. Então, mas espera aí, o PCP pagou e o Bloco não pagou. Há aqui alguma coisa que não bate a bota com a perdigota. Portanto, isto tem a ver com a imagem de Marisa Matias? Provavelmente tem uma parte. É tudo? Eu acho que não. Acho que o Bloco está a fazer um trabalho muito bom de tentar passar para o eleitorado uma mensagem que não responde àquilo que anda a fazer, que é fazer os fretes todos ao Partido Socialista. Bom, e isto leva a outra análise, que é, este resultado para o PS é a tal grande vitória que eu ouvi ontem, o que ele não tem jeito nenhum, Pedro Marques, ali excitado, parece que tinha bebido alguma coisa, mas depois o pessoal anda à volta, epá, mas espera, o que é isto, pá? Este gajo está em si, não sei, dá aquela sensação quando ouvimos Pedro Marques. Bom, e é aquela vitória que António Costa diz e Carlos César diz? Não. Vá lá ver as continhas que eu aliás já tinha feito há 2 semanas, que é assim. O PS, em 2014, teve 32% de votos. Quanto é que teve ontem? 33%. Mais um ponto percentual do que António José Seguro. É caso para dizer, António é muito pouquinho, tal como o António disse ao António José Seguro. Portanto, não é uma vitória. Mas, se você reparar no body language daquelas pessoas ontem, no sede do Partido Socialista, ou naquele sede de campanha, o body language era mau. Era até desilusão. Repare, 33%, quando o PS já esteve à beira dos 40%. Você vai dizer, é a europeia... mas espera aí, então não é o PS que está a dizer que isto é antecâmara das legislativas? Bem, isto é um mau resultado para o Partido Socialista. Vamos ver quantas pessoas no partido hoje dizem a António que é pouquinho. Há uma daquelas 10 pontos percentuais para o PSD? Mas o problema é que a combate do PS não é apenas com o PSD. E se nós formos ver, tanto o PAN como o Bloco de Esquerda foram buscar eleitorado ao PS. Portanto, isto é um problema sério para António Costa. Mas, vou levar a análise mais longe. Então, espera aí. Um governo que beneficiou do melhor momento dos últimos 30 anos. Todos os astrinhos assim alinhados lá em cima, está a ver? E só tem 33% de votos. Bom, isto é muito mau. Eu, se estivesse naquele núcleo duro de António Costa, hoje estava reunidinho de manhã, com telemóveis desligados, a analisar aquilo que foi esta prestação. Porque isto é preocupante para o Partido Socialista. Faltam muito poucos meses para as legislativas, eu sei que são eleições diferentes, eu sei que a dinâmica é completamente diferente, e eles devem ter, e têm trunfos seguramente, e vamos ver nas próximas semanas e meses, para tentar ir buscar mais eleitorado. Tenho muitas dúvidas que o PS, para já, chegar à maioria absoluta, provavelmente já não chega. Segundo, grande pergunta para o Partido Socialista. Será que o PCPS e o Bloco, nas próximas eleições, têm mais de 43% para assegurar a maioria absoluta e não precisarem do PCP? Não sei. Bom, mas que as coisas se encaminham para aí? Parece que sim. PCP, por último. Grande desculpa ontem de João Ferreira, não sei o quê. Bom, para já uma coisa, eu acho que o Jerónimo já era. Não é? Acho que o Jerónimo vai para a rua depois disto. Ele já tinha dado uma ideia, dado sinais nesse sentido, mas eu acho que o Jerónimo vai mesmo para a rua. Bom, agora a pergunta sacramental. Então o João Ferreira vai para lá vitimizar-se, dizer campanha e diabo 4. Espera aí, o PCP não é imune a isso? Isto é desculpas. O PCP pagou e está a pagar a péssima estratégia que teve nos últimos anos. Não há volta a dar. O que é que isto significa? Que provavelmente o PCP não vai fazer parte da próxima geringonça. Suspeito eu. E agora, moral desta história toda. António Costa devia estar preocupado com o que aconteceu ontem? Eu não tenho a mais pequena dúvida. E acho que ele é muito inteligente nesse sentido e deve ter tomado nota. Portanto, provavelmente nós vamos assistir a uma alteração de estratégia por parte de António Costa, ou então a um reposicionamento, porque o que aconteceu ontem não é nada favorável ao PS. Quarto ponto. As legislativas estão perdidas para a direita? Não tenho a mais pequena dúvida. Aliás, até nem tenho a certeza se será um mau resultado. Sabe porquê? Porque eu acho que a direita precisa levar nas fuças, à séria, para aprender o que é que não deve fazer.
Eu acho que a derrota de ontem é espetacular para a direita, porque pode ser que esta malta finalmente acorde e perceba assim, nós não podemos ser socialistas, temos que ter um programa, uma atitude, um projeto que seja completamente diferente do Partido Socialista. Pode ser que isto sirva para a direita acordar. Tenho a certeza disto? Não. Já agora uma coisa, para os outros partidinhos todos, Iniciativa Liberal, Aliança, Chega, em quem eu nunca acreditei, e eu acho que vocês perceberam isto nas últimas semanas, pelos comentários que fui fazendo aqui, uma mensagem. Meus amigos, querem um conselho? Eu acho que esta história de fazer novos partidos em Portugal é difícil. É melhor fazerem outra coisa. Juntem-se ao PSD, ao CDS, ou quiserem, tentem mudar os partidos por dentro. Porque é assim que se faz. Eu compreendo, até gosto do ideário, nomeadamente, coisas que são defendidas pela Iniciativa Liberal. Exceto a estupidez da regionalização, que o Presidente do Partido gosta muito de endossar, e também as tontices sobre o euro, que infelizmente o meu amigo Ricardo Roja, que às vezes diz. Mas pronto, o euro para mim é uma conquista, acabou, não vale a pena. Portanto, tirando algumas dessas ideias, eu acho que estes partidos faziam uma melhor figura, fantástica figura, se entrassem nos partidos tradicionais e os mudassem por dentro. Porque já se percebeu que isto tem de andar aqui a jogar em pista própria, não lhes traz grande vantagem. Bom, o que é que nos falta ver? Como combater a abstenção. 1.400 pessoas em direto, isto hoje é um recorde. Obrigado pelo seu apoio ao canal Acordo do Dinheiro. Bom, então, esta abstenção. É assim. Você já ouviu falar no plano de Delors aqui há uns anos. Já ouviu falar em quadros comunitários de apoio. Já ouviu falar em plano Juncker. Porquê é que ninguém inventa um plano Europa? Isto é muito simples. A União Europeia torra bilhões em obras públicas de utilidade duvidosa. Não devia torrar bilhões num programa intracomunitário para explicar às pessoas o que é a Europa e a importância da Europa e dizer assim, está a ver como a sua vida em termos monetários neste momento é tida em Bruxelas? Bom, e que tal se você percebesse que daqui a uns anos estas decisões comuns vão ser noutras matérias? Portanto, valia a pena a Europa torrar bilhões na comunicação, ajudar a criar um projeto de cidadania europeu. Primeiro ponto. Segundo ponto. Querem combater a abstenção? Porquê é que não avançam para o voto eletrónico? Se você puder votar no seu telemóvel, e hoje em dia a tecnologia de segurança já o permite fazer, não é mais fácil do que alguém estar na praia ou no supermercado, num sítio qualquer, e vai a correr para a Assembleia de Voto? Eu ontem, quando fui à Assembleia de Voto, não estava muita gente. Mas caramba, se eu pudesse ter votado no meu telemóvel em casa, ou no computador, ou no tablet, a coisa seria diferente. Não há forma de fazer isso? Há algoritmos suficientes para isto, há software de segurança que garante isto. Pode haver fraudezinhas, mas também há fraudes noutras coisas, não é? A questão é sempre a relação custo-benefício. E eu, sinceramente, acho que se ganhava muito com isto. Bom, chegámos ao fim da conversa de hoje, com 1.400 pessoas em direto. Quero agradecer o seu apoio. Quero dizer que não analisei a parte europeia porque não temos tempo, nem era a minha preocupação fundamental. Eu para amanhã voltarei com outros temas, provavelmente alguns ligados a isto, mas outros novos que não comentei hoje. E para o final quero dizer que o nosso think tank desta semana vai ser amanhã, precisamente para não deixar passar muito tempo entre as eleições e aquilo que é o comentário. Bom dia, João. Olha, um apoiante de Acordo do Dinheiro em direto. Bom, ficamos por aqui, como eu dizia há bocadinho. Eu amanhã às 8 da manhã estarei aqui. Para o final só lhe vou pedir um favor, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã.